Que a nossa vida seja consagrada além de 10 dias e além de a dieta que eu mudei. Consagração na Bíblia é quando nós não desprezamos o Senhor e a sua palavra. Quando nós desprezamos o Senhor e a sua palavra, não tem mais consagração. Não é porque eu não comi isso ou não tomei café que eu estou necessariamente consagrado. Consagrado é quando eu não desprezo a palavra do Senhor. E quando eu desprezo a palavra do Senhor, eu não sou mais consagrado. Então, que a nossa consagração vá muito além de 10 dias, vai além de ter se tornado vegetariano, que seja uma vida de temor a Deus à luz das Escrituras. O rei Davi, é impossível superar o rei Davi em muitos aspectos. Ele havia atingido um máximo muito complicado da gente chegar perto, de tão abençoado e tão cheio de dons que ele teve. Mas ele também caiu muito feio. Ele caiu a hora que ele desprezou a palavra do Senhor, e por meio de um conjunto de pecados, é isso que nós temos que entender, que queda não é um pecado, mas é um conjunto de pecados que entram em ação. Ele caiu feio. Mas ele voltou para Deus, teve consequências por muitas gerações, mas ele voltou para Deus, e é isso que nós vamos ver. Vida consagrada é quando nós estamos em Deus, não desprezamos a sua palavra, mas se por acaso cairmos na nossa humanidade, esperemos que não desprezaremos o Senhor e a sua palavra, mas que pelo menos possamos voltar bem firme, como o rei Davi voltou. Segundo Samuel 12, verso 9, o profeta Natã havia sido enviado para falar com Davi. O diálogo aí, a palavra do Senhor para Davi é maior do que eu vou ler. Segundo Samuel 12, verso 9 e 10, e eu vou ler o 13 também. Segundo Samuel 12, verso 9 e 10, vou ler o 13 também. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal diante dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o ter matado com a espada dos filhos de Amon. Verso 10. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Verso 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Estava difícil melhorar Davi. A palavra do Senhor diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Dê uma lida na vida de Davi, presta atenção nos seus comportamentos, nas suas decisões. Você terá uma ideia do que é ter o coração segundo Deus. Ele não era perfeito, mas ele tinha o coração segundo Deus. Em nenhum momento ele serviu Baal, e tinha muitos Baalins. Todos eles podiam envolver sacrifício de animais e de pessoas. Em nenhum momento ele serviu Astarote ou Moloque. Ele nunca foi idólatra de feitiçaria de demônios. Ele jamais entregou os animais em sacrifício para demônios. Ele jamais matou um ser humano ou um dos seus filhos para demônios. Ele era um homem segundo o coração de Deus, andava com o Senhor com inteireza de coração. Ele era muito transparente. Às vezes eu desconfio que ele não ia servir para as nossas igrejas, porque ele era muito transparente. Ele não era servir como obreiro, né? Porque os nossos obreiros acostumam botar uma capa, né, de espiritualidade, e às vezes falta transparência, de pedir ajuda quando está angustiado, de pedir ajuda em oração quando não está conseguindo orar. Vamos orar comigo, vem orar comigo. Às vezes é tanta espiritualidade, é tanta capa de espiritualidade que fica sozinho e cada vez se definhando mais. Mas se você ler os Salmos de Davi, a gente sente vergonha de tanta transparência. Se ele estava desanimado, ele falava para Deus. Se ele estava alegre, ele falava para Deus. Se ele estava
muito aflito, porque os inimigos queriam matá-lo, ou se ele não conseguia dormir à noite. Então ele sempre derramava o seu coração diante de Deus, até que Deus ministra. Presta atenção nos Salmos, tem algum momento que sai desse desespero e entra numa expressão de fé. Mas eu louvarei, Ele é meu libertador, minha fortaleza. Ele vivia esse ciclo de ser fortalecido em Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele foi assim excepcional. Normalmente falando, ele era excepcional. E a palavra do Senhor diz que quando Samuel visitou a casa de Jessé, ele foi ungido, ele recebe o Espírito Santo. Aí então ele é excepcional plus, né? Ele é mais do que excepcional. Eu não estou brincando, é sério. Eu gosto de, às vezes, documentários da vida animal, tudo. Eu não conheço na história da humanidade, nos dias de hoje, alguém que levanta de manhã e fala: se eu lutar contra um leão, eu ganho. Ninguém ganha, ninguém nem tenta. Eu não sei se você sabe a diferença de uma onça domesticada e uma onça selvagem. Ninguém fala eu vou lutar com a onça, ninguém fala eu vou lutar com o urso. Davi também não falou, mas quando ele teve que lutar, ele ganhou. Ninguém luta com o urso, ninguém luta com o leão. Ele olhou para o Golias, ele vai cair, caiu. A história de Davi, assim, a gente não chega perto dele. Ele foi um soldado tremendo, ele foi um general tremendo, ele foi um rei tremendo, foi um compositor tremendo, um músico tremendo, um adorador tremendo, tudo muito tremendo. Ele foi o fundador da cidade de Jerusalém. Quando ele conquistou uma fortaleza dos jebuseus, aí começa a cidade de Jerusalém. Tem muitas semelhanças de Davi, né, em Jesus, por isso até que o Messias seria filho de Davi, é uma longa história. Mas ele fundou o tabernáculo de Davi, que não existia, um lugar para oração, adoração, 24 horas, com turnos. Ele organizou os turnos. Ele foi o idealizador do templo que não existia. Deus não deixou ele construir, mas ele idealizou o templo. A planta do templo é assim. Esta parte do templo vai acomodar o tabernáculo de Moisés, e aqui vai acomodar o tabernáculo de Davi. No final de 1 Crônicas, ele deixa a planta pronta, ele deixa material pronto, ele deixa toneladas de ouro e prata para a construção, ele deixa a instrução dos objetos, o tamanho de cada um deles e o peso de cada um deles, se era de ouro ou de prata, toda a rotina de oração e adoração no templo. Por isso que o templo é casa de oração desde o início, porque ele acomodou o tabernáculo de Davi desde o começo. Davi é o idealizador disso tudo. E aí, depois que ele já tinha a promessa, e eu vou falar domingo à noite sobre isso, vamos passear na Bíblia, vai ser muito bom, porque a palavra do Senhor é maravilhosa. Domingo à noite nós vamos ver essa promessa de que o Messias é da descendência dele, raiz de Davi, leão da tribo de Judá. O Messias, rei eterno de um reino eterno, cujas características desse reino são as características de Deus, dessa monarquia que nunca acaba, cumprida em Jesus. Ele já tinha recebido essa promessa quando então ele cai em pecado. Acabamos de ler que ele caiu em pecado quando ele desprezou o Senhor e a sua palavra. Ele caiu em pecado quando ele tomou a esposa de um outro homem para ser a sua esposa. Ele caiu em pecado quando ele foi o autor intelectual do assassinato do marido. E ele não caiu em pecado por causa de um pecado, ninguém cai em pecado por causa de um pecado. Quando a gente cai, tem vários pecados em ação. Primeiro pecado que vai tomando o nosso coração é da cobiça. Por isso que a serpente foi enchendo o coração de Eva de cobiça, de Adão de cobiça. Primeiro pecado que entra em ação é cobiça. A gente passa a cobiçar o que não é nosso, não é para nós, a glória de Deus, o lugar de Deus, a mulher do outro, o dinheiro do outro. O problema é cobiça. Primeira coisa que entra em ação é cobiça. Mas para atingir o alvo daquilo que está sendo cobiçado, aí entra em ação mentira, engano, fingimento, hipocrisia.
até que adulterou. Até adulterar já está pecando feio, porque está desprezando o Senhor e a sua palavra. Depois que pecou feio, continuou pecando feio, para dar um jeito do marido sumir, quer dizer, horroroso, pecado feio. Natan deixou claro que ele poderia ter sido morto pelo Senhor, é porque ele se arrependeu, sinceramente se arrependeu, então ele voltou para a comunhão com Deus, mas ele caiu muito feio. Cair muito feio é o contrário de consagração. Consagração é quando nós não desprezamos o Senhor e a sua palavra. Isso que é ser consagrado. É verdade que nós fazemos campanhas, separamos 10 dias de oração e jejum, tudo isso tem bastante base bíblica, mas é importante entendermos que consagração não é um dia, consagração também não é 10 dias. Consagração é quando nós separamos a nossa vida para não desprezar o Senhor e a sua palavra. Quando o crente começa a desprezar o Senhor e a sua palavra e os conceitos de sua palavra, e começa a acomodar com o mundo, começa a acomodar com governos seculares, ou com o ensino escolar, e ali na prova escreve o que o professor quer que escreva, e a hora que a gente está desprezando o Senhor e a sua palavra. Quando nós desprezamos o Senhor e a sua palavra, é o contrário de consagrado. Consagrado é quando nós não desprezamos o Senhor e a sua palavra, quando nós o tememos. Porque Davi tinha um coração segundo Deus, ele voltou. Ele não criou a teologia para justificar pecado. Nós temos na história do Brasil, sem citar nomes, pastores que ao cair, em vez de se arrependerem e se submeterem às disciplinas da igreja, passaram a ensinar que é a graça, porque a graça, e alteraram a graça. E se você pegar Romanos capítulo 5 e 6, graça não é justificativa para pecar. Mas eles dão um nó tão grande no conceito da graça, que para eles não tem problema. Você já deve ter visto o pastor que largou a esposa, casou de novo e está explicando, casou de novo, sem mais nem menos, não era aquele divórcio que há justificativas bem óbvias, inclusive não havia nem imoralidade sexual por parte da esposa. Divorciou, porque divorciou, vou trocar o carro velho pelo carro novo. Aí largou a esposa para ficar com outra e desenvolve toda a teologia de que não tem problema. Isso é o contrário de temer a Deus. Temer a Deus é quando nós não desprezamos o Senhor e sua palavra, no namoro, no casamento, no trabalho, na igreja, no ministério, nas várias situações da palavra do Senhor, nós não desprezamos. Porque Davi tinha o coração segundo Deus. Estava difícil melhorar Davi, né? Ele era rei, compositor, soldado, general. Olha, preste bem atenção, ele também era profeta e um dos mais importantes da Bíblia. É porque ele não tem o livro assim do profeta Davi, a gente esquece que ele era profeta. Ele é um dos mais importantes da Bíblia. Se você for olhar o que ele profetizou de Jesus nos salmos messiânicos, só tem 2 pessoas no Velho Testamento que profetizaram mais do que todos os outros: Isaías e Davi. Amós profetizou, mas pouco. Zacarias profetizou, pouco. Tem alguma coisa em Malaquias? Tem, pouco. Lá em Jonas, simbolicamente, pela citação de Jesus, sim, pouco. Quem mais falou de Jesus dos profetas é Davi e Isaías. Ele não é pouco profeta, ele é muito profeta. É só você ler o Salmo 22, a crucificação está ali nos detalhes. Eu nem vou entrar no Salmo 22. Estava difícil melhorar Davi, mas era possível piorar quando ele desprezou o Senhor e a sua palavra. Mas porque ele era um homem segundo o coração de Deus, ele voltou. A pessoa segundo o coração de Deus, que quer ser consagrado, ele não consegue viver fingindo. Fingindo é o contrário de consagrado. Fingindo é o contrário do coração segundo Deus. A partir do momento que ele caiu,
acabou o sossego de Davi. Salmo 51, acompanha comigo, não fecha mais a sua Bíblia. Salmo 51, verso 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões quando eu vou além do limite. 51, 3. E o meu pecado sempre me persegue. Não tinha sossego com o pecado, não conseguia fingir com o pecado, não conseguia adorar com o pecado, não conseguia pregar, evangelizar, nada com o pecado. Perdia o sossego, porque tinha o coração segundo Deus, sabia que tinha afastado e sabia que tinha que resolver, que agora estava num problemão, não tinha sossego. Tem gente que tenta sossegar a consciência culpada através de muitas situações, até esquece durante o dia, mas quando põe a cabeça no travesseiro ou quando dorme, logo vem o pesadelo, me pegaram, me descobriram, acorda assustado. Davi não tinha mais sossego, mas porque ele era o homem segundo o coração de Deus, e essa é a característica que eu tenho muita inveja de Davi, eu quero ser igual a ele. Está no verso 6. Sei que desejas a verdade no íntimo. Isso aqui ele é meio imbatível. Do jeito que ele escreve, do jeito que ele ora, ele é imbatível. Ele teria dificuldade de pregar alguns sermões que são pregados nas nossas igrejas, porque ele é imbatível. Ele, verdade no íntimo, integridade, transparência no falar, era com ele mesmo. Ele era imbatível. Ele sabia que o que Deus queria era verdade no íntimo, integridade no íntimo. Quando eu faço o discipulado com pastores e tudo, e o discipulado é para a minha vida também, eu sempre falo assim, irmãos, a gente precisa chegar no nível de santidade que o nosso sim é sim, o nosso não é não. Porque Jesus disse que o que passar disso tem procedência maligna. E como eu observo crente com mentirinha aqui, mentirinha ali, o sim que não é sim, o não que não é não, a oferta que eu vou dar que não vai dar, o período de oração que eu vou fazer que não vai fazer, o jejum que eu vou fazer que não vai fazer, o compromisso que eu vou assumir que não vai assumir. Eu preciso entrar na cabeça que o sim é sim, tem que ser sim, o não tem que ser não. Porque o que passar disso tem procedência maligna. Isso é o contrário de verdade no íntimo. Isso é o contrário de consagrado. Consagrado é quando eu não desprezo o Senhor e a sua palavra. Consagrado quando sim é sim, não é não. Consagrado quando dor é dor. E quando não é dor, não é dor. É um tal de crente ter dor para ir no culto. Dor nas costas, dor aqui, dor aí. Na mesma semana você convida para ele ir na praia, faz a mala, entra no carro, vai na praia. Mas tudo que é culto, tudo que é vigília está doendo. É pressão que sobe, é pressão que desce. Eu que sou pastor, eu recebo os recados. Pastor, pressão subiu, pressão desceu. Eu estava assistindo um jogo de futebol ontem, pressão subiu, pressão desceu. Vamos para a praia, sarou. Todas as dores vão embora para ir na praia, todas as dores vão embora para ir no churrasco, para ir no passeio, para ir no pesqueiro, aqui no Bom Jardim, todas as dores vão embora para ir no culto. Está doendo, e dói, pastor, está doendo. Consagrado é quando nós não desprezamos o Senhor e a sua palavra, quando a nossa dor é dor, quando o nosso sim é sim, quando o nosso não é não. Isso que é consagrado. Os 10 dias de consagração é a vida toda. Deus está esperando que seja a vida toda. Porque se falar para Deus que é só 10 dias, falando isso aí não dá para o cheiro, isso não tem graça. Deus está pensando que vai ser a vida toda. Nós vamos ter uma vida consagrada a Deus, vai muito além de 10 dias, é a nossa vida. Davi voltou para Deus, porque tendo o coração segundo Deus, ele não conseguia viver fingindo, e ele não conseguia viver com sim que não é sim, que não era não, com hipocrisia, com subcultura evangélica que fala uns aleluia na hora da oração, mas depois vive em pecado. Ele era verdade no íntimo, verdade no íntimo.
Verdade, no íntimo ele sabia que as nossas práticas religiosas nunca vão resolver problema de pecado, a menos que eu me arrependa e receba Jesus como Senhor, meu Salvador. Aí tem solução do pecado. Que tem gente que pensa que ao fazer coisas erradas, só porque ele canta no louvor, deduziu um pouco a culpa dele, o problema dele, deu um desconto, ou então eu vou dar o dízimo fielmente. É para dar o dízimo, é para participar do louvor, é para evangelizar, é para fazer todas as práticas boas da oração, da leitura bíblica, tudo, mas nada vai resolver o problema do pecado, a menos que eu confesse. Ali em Israel era um tal de sacrificar para resolver sem se arrepender. Era um tal de ir no templo levar bezerrinho para morrer, mas não se arrependia. Quantas vezes Deus falou que não queria o sacrifício, queria o arrependimento, queria a misericórdia, queria o perdão. Ele não queria, em primeiro lugar, que animais morressem, animais que simbolizavam o sacrifício do inocente Jesus, mas em primeiro lugar, não era sair matando o animal, porque Deus não aceitava aqueles sacrifícios, mas ele podia aceitar o sacrifício quando tinha arrependimento, quando tinha quebrantamento verdadeiro, quando tinha espírito quebrantado, quando tinha verdade no íntimo. Aí Deus recebia. Isso aqui Davi sabia, por isso que ele é Davi, e eu queria ser um pouco igual a ele. Salmo 51, verso 16, muita atenção. Nós estamos considerando o que é vida consagrada, nós estamos considerando que um homem que era profeta, compositor, músico, rei, soldado, insuperável em muitos aspectos, fundador de Jerusalém, idealizador do templo. Ele caiu quando ele desprezou o Senhor, mas ele voltou forte porque ele tinha o coração segundo Deus. Verso 16, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, mas Deus que deu sacrifícios, senão eu os traria. Claro, Davi estava dizendo, prática religiosa não vai resolver. Era para sacrificar, mas não de qualquer jeito. O sacrifício podia ser aceito ou não, mas de qualquer jeito não. Verso 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Ou seja, o que Deus não despreza era antes do sacrifício, tinha que ter o arrependimento, realmente o coração quebrantado. Davi estava meio desesperado, né? O pecado não saía de sua mente. Talvez ele já estivesse agonizado, ele estava, porque ele escreveu que os ossos estavam esmagados, significando angústia espiritual. Ele estava angustiado, ele estava desesperado, possivelmente já se arrependendo, quando Natan chega e fala tudo o que fala, e ele diz, pequei contra o Senhor, mas ele não está falando verbalmente só porque não era mudo, ele estava falando de fato já com quebrantamento. Aí Natan disse, o Senhor não o matará, o Senhor o perdoou, ele não te matará. E aí ele continuou. Davi sabia que não adiantava só práticas religiosas, tinha que ter quebrantamento, arrependimento, aí sim Deus recebia o sacrifício. 19, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Ou seja, práticas religiosas não resolvem, mas se houver sincero arrependimento, o sacrifício de Jesus, simbolizado pelo sacrifício de animais, funciona. Por exemplo, nós vamos tomar a ceia do Senhor, mas não é automático. Se fôssemos trazer para os nossos dias, porque não precisamos mais matar animais, Jesus já morreu na cruz, não é automático. Tomou a ceia, está perdoado. Tomei a ceia, eu fiz algo muito importante para Deus, deduziu um pouco. A ceia tem que ser tomada com espírito e coração quebrantados.
com arrependimento de pecado. Aí a ceia, que simboliza o sacrifício de Jesus, simbolizado pela ceia, é aceito como resolvedor do problema do pecado em nossa vida. Se nós tomarmos a ceia automaticamente, sem querer ofender pessoas de outras religiões, era como se nós tivéssemos entrado numa fila e estivéssemos automaticamente tomando uma hóstia ou automaticamente tomando a nossa ceia. Não tem valor nenhum. A ceia tem valor, ela é simbólica, ela é importante. Os sacrifícios também eram simbólicos, eram importantes, mas não eram automáticos. Tinha que ter o verdadeiro arrependimento. Eu me sinto meio incomodado, assim não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas eu me sinto incomodado quando o crente toma a ceia, parece que batendo papo um com o outro ali. Eu até me sinto muito incomodado. Não vou ser mais incomodado, porque você não vai ter coragem de fazer isso mais perto de mim. Se você nunca fez, você não fará. Me sinto incomodado quando termina o culto de ceia e as pessoas falam, o louvor isso, louvor aquilo. Eu falo, meu Deus, mas onde ele estava? Ele não devia estar lá quebrantado na presença de Deus? Tomou a ceia reparando isso, reparando aquilo, comentando isso, comentando aquilo. Falei, onde que ele estava na hora que ele tomou a ceia? Ele tinha que estar quebrantado na presença de Deus e não fazendo análise de culto, análise do ambiente. Ele tinha que estar na presença de Deus. Deixa para fazer análise outro culto, mas na hora da ceia ele devia estar na. Então, se você viu alguma coisa durante a ceia, não fala nada para mim. Davi se arrependeu. Verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, apaga os meus pecados, lava-me de toda a minha culpa ou da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Verso 4, ele pecou contra Betsaida e Urias, mas em última análise ele pecou contra Deus quando desprezou a sua palavra. Verso 4, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina a sabedoria. E ele continua, verso 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10, cria em mim um coração puro, é um coração que não é enganoso, é um coração que não despreza o Senhor. Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável, que eu seja temente a Deus, não despreze o Senhor e a sua palavra. Verso 11, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Isso é real, porque o apóstolo Paulo diz que a gente pode entristecer o Espírito e extinguir o Espírito. Então é possível ficar bem vazio do Espírito. E no caso de Saul, porque era Davi que dedilhava a harpa, o espírito maligno ia embora. No caso de Saul, foi cheio do Espírito e depois ficou endemoniado. Então isso aqui é para valer. Davi estava agoniado. Devolve-me a alegria da tua salvação, verso 12. Aí tem um verso que eu deixei para o final, que ele é maravilhoso. Verso 7. Verso 7, ele é maravilhoso. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Esopo era uma planta que eles embebedeciam no sangue do animal, e com do animal sacrificado, e com essa planta, nesse sangue embebedecido na planta, aspergia sobre o altar. O que Davi está dizendo é: enquanto eu sinceramente me arrependo, aceita o Senhor que a minha culpa, o meu pecado cai sobre o animal, simbolizando Jesus, que por causa do sangue do animal, que simboliza o sangue de Cristo, purifica-me, lava-me e mais branco do que a neve serei. Esse é um verso muito bonito, não é? Como é que nós vamos tomar a ceia?
como é que nós vamos ter vida consagrada a partir dessa manhã. Não pode ser só 10 dias, né, irmãos? Não pode ser só 10 dias, aí fica até sem graça. Não pode ser também um linguajar mentiroso. Não pode ter mais dor que não é dor só para as coisas de Deus que está doendo. Não pode ser mais. Não pode ser mais sim que não é sim, não que não é não, também não pode. Vida consagrada é quando nós não desprezamos o Senhor, a sua palavra. Significa que alguma importância a palavra tem que ter na minha vida de leitura e de estudo. Significa que eu tenho que estar bem incomodado quando pastores, igrejas, ministérios, organizações se distanciam das Escrituras. A gente tem que estar incomodado com isso. A gente tem que falar assim, não. Foi por isso que houve a reforma protestante, porque a instituição estava longe de Deus. E eles já vinham desde o século XII com Savonarola, já havia uma pré-reforma, e o pastor Aguinaldo é bom aí, o pastor Aguinaldo é bom de tudo, né, irmãos? De todos os assuntos, né? Savonarola foi queimado vivo na cidade de Florença. Eu até passei em Florença também, cidade turística. Itália tem essa fama de romântica, né? Mas eu estava lá realmente agonizado, porque Savonarola tinha sido queimado vivo ali naquela cidade. Ele era um iniciador de um movimento de reforma protestante que só vai acontecer no século XVI. Então, muitos católicos, estudando e lendo a Bíblia, voltavam-se para Deus até que teve a reforma protestante. Reforma protestante significa que eu não vou desprezar o Senhor e a sua palavra. Isso que é consagração. Quando igrejas protestantes, e tem muitas hoje, se tornaram mais desviadas que a igreja da qual eles saíram, basta olhar algumas denominações americanas, inicialmente protestantes, o que eles estão ensinando hoje, quem eles estão casando hoje, o que eles estão fazendo hoje, isso é o contrário de consagrado. Isso é o contrário de consagrado. A gente tem que tomar bastante cuidado. Na tentação do deserto, o diabo está oferecendo os reinos desse mundo para Jesus. Jesus falou, não, primeiro já era dele mesmo, porque ele é Senhor sobre tudo, né? Quase que eu dou risada ali do diabo. Falei, mas quem que você está enganando aí, diabo? Porque ele já é o dono mesmo. Mas ele estava oferecendo os reinos deste mundo com os valores deste mundo. Jesus falou, não pode ficar para você, não. Só o Senhor adorarás. Eu não quero o seu reino com os seus valores, eu não quero nada disso. Isso que é ser consagrado. Isso que é ser consagrado. Bom, confessar pecado, eu sempre sugiro que em silêncio, porque eu desconfio que a pessoa ao lado vai contar para todo mundo. Então nós vamos abaixar a cabeça de maneira silenciosa. Agora nós vamos fazer uma oração mais pessoal, mais silenciosa. Nós não somos melhores do que ninguém, mas que pelo menos nós pudéssemos saber levantar, caso tenhamos caído feio como o rei Davi, mas a preferência mesmo, porque não é todo mundo que caiu, viu, irmão? Não é porque Davi caiu que você vai cair. Por exemplo, não tem nenhuma história de queda de Daniel. Não tem uma história de queda de João Batista. O Batista até perguntou se Jesus era o Messias mesmo, mas ele não caiu em pecado, não se tornou idólatra nem nada. Há muitos homens de Deus na Bíblia que não caíram. Isaías não caiu. Não é porque não sei quem caiu que eu vou cair, porque eu tenho que cair, eu tenho que viver caindo. Não tem que viver caindo. E ninguém tem que cair porque o rei Davi caiu. Que ele caiu foi uma tragédia mesmo, mas que nós possamos em primeiro lugar ter vida consagrada quando nós não desprezamos o Senhor e a sua palavra, quando nós seremos exortados pela leitura bíblica, pelos sermões bíblicos, quando nós precisamos ser exortados regularmente, porque o pecado em nós, ele milita contra o Espírito, é uma luta diária, incessante. Precisamos regularmente do Senhor e de sua palavra. Que nós sejamos arrependidos,
que nós vigiemos a nossa boca. Antes de pecados feios, entre em ação a cobiça, que é invisível no coração, mas entra a mentira nos lábios, entra o engano nos lábios. E aí consuma um outro pecado até pior. Peça perdão dos seus pecados neste momento. Senhor, nós estamos pedindo perdão dos nossos pecados, do nosso orgulho, da nossa autossuficiência. Como é fácil esquecer do Senhor. Como Israel, após bênçãos do Senhor no deserto, esquecia do Senhor. Como Israel, nos períodos de prosperidade, facilmente esquecia do Senhor. E nós somos assim. Parece que se o Senhor nos der emprego bom, a gente vai precisar esquecer do Senhor. Parece que se tivermos aumento do salário, vamos precisar esquecer do Senhor. Parece que se tivermos dinheiro, temos que esquecer do Senhor. Aí se tivermos com luta, com enfermidade, aí nós vamos buscar o Senhor. Senhor, dá-nos um temor no coração, que nós não desprezaremos o Senhor e a sua palavra até nos momentos de abundância. Nós não queremos ser crentes de oração e clamor só porque fiquei enfermo. Agora eu estou desempregado, então eu vou fazer uma campanha. Precisa ir além disso, Senhor, precisa ir além disso. Precisa ter amor ao Senhor, amor à tua palavra. Perdoa os nossos pecados, nossa incredulidade, nosso orgulho, nosso desprezo ao Senhor e à tua palavra, o nosso falar quando ele não é sincero, a nossa consagração que só dura 10 dias, se durou 10 dias, se durou 10 dias. Senhor, nós queremos tomar a ceia agora, ela é simbólica do sacrifício de Jesus, mas o Senhor não aceitará automaticamente esse simbolismo. O Senhor se aceita somente com arrependimento de pecados verdadeiro. Perdoa os nossos pecados, como disse Davi. Purifica-nos, Senhor, com o sangue de Cristo, simbolizado pelo isopo que aspergia sangue sobre o altar. Nós seremos mais alvos que a neve, verdadeiramente mais alvos que a neve. Recebemos o perdão de pecados que vem de Jesus. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.